Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. A igreja hoje nos convida a celebrar São João Paulo II. Nós tivemos contato com uma pessoa que já foi canonizada. É um santo, é um intercessor junto de Deus por cada um de nós. E que, quem sabe, você também tenha tido essa experiência de chegar perto dele. Nas vezes que ele veio para o Brasil, ou se você teve a oportunidade de ir algum dia no lugar onde ele estava. Eu, infelizmente, em nenhuma das ocasiões tive a oportunidade de estar perto dele. Mas é um santo próximo de nós. Nós olhamos para ele, nós vimos ele vivendo e se portando diante das pessoas e diante de todos nós. E diante desses tantos inscritos, né? Ele escreveu vários documentos, vários livros, várias homilias. E ele dizia muitas vezes, nós precisamos hoje santos que usem calça jeans. Nós precisamos santos também para a nossa atualidade. Nós somos convidados a viver a nossa santificação também. Em uma outra frase ele dizia que as nossas casas se tornem como que pequenos santuários de vida, onde nós possamos nos olhar de fato como filhos de Deus e ali, nesses pequenos santuários que são as nossas casas, nossas famílias, que nós possamos fazer bem as nossas orações. É assim que nós precisamos olhar hoje para a nossa humanidade. Nós precisamos também nos esforçar para viver a santificação. Assim como foi São João Paulo II, que viveu há tão pouco tempo atrás, já canonizado pela nossa igreja, a igreja que com muito cuidado analisa toda a vida e depois vê as grandes obras que já foram realizadas nesse tempo em que ele está junto de Deus, os milagres que aconteceram na vida das pessoas. Que nós possamos ouvir as palavras desse grande santo da nossa igreja, que é tão próximo de nós, e nós possamos também assumir essa nossa postura de verdadeiros cristãos em busca da santificação. Convido você também a pegar a sua Bíblia. Nós vamos meditar o Evangelho de sábado, esse dia em que a igreja nos convida a celebrar São João Paulo II. E o tema da nossa meditação de hoje, onde Lucas nos apresenta no capítulo 13, no início do capítulo, é sobre a necessidade da conversão. Nós vamos meditar sobre esta necessidade da conversão, desses ajustes que nós precisamos fazer na nossa vida. Então pegue você também a sua Bíblia. O Evangelho é retirado de Lucas, Lucas capítulo 13, versículos 1 até o versículo 9. Lucas capítulo 13, versículos 1 ao 9. O texto diz assim: Nesse momento, chegaram algumas pessoas para contar o que tinha acontecido com os galileus. Pilatos os havia matado, misturando o sangue deles com o sangue dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vocês pensam que esses galileus, por terem sofrido isso, eram mais pecadores que todos os outros galileus? Não. Eu lhes digo, porém, se vocês não se converterem, morrerão todos da mesma forma. E aqueles 18 que a torre de Siloé matou ao cair, vocês pensam que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu lhes digo. Porém, se vocês não se converterem, morrerão todos da mesma forma. Jesus contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi até ela buscar fruto e não encontrou. Disse então ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho buscar fruto nesta figueira e não encontro. Corte-a. Porque deve ela ocupar o terreno inutilmente? Ele respondeu: Senhor, deixe a figueira ainda este ano, enquanto eu cavo ao redor e coloco adubo. Pode ser que assim dê fruto,
Se não der, o Senhor a cortará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus, ela muitas e muitas vezes nos fala da nossa relação humana. Claro que outras tantas vezes na nossa relação com Deus. Mas muitas e muitas vezes nós precisamos fazer esse ajuste e buscar a conversão na situação em que nós estamos vivendo para que depois nós possamos olhar para o alto, para o céu. Quando nós não conseguirmos ajustar, quando nós não conseguimos nos converter, nós também não conseguimos rezar de todo o coração, nós não conseguimos fazer bem todas as coisas. Por quê? Porque tem coisas que estão pendentes. É como eu não ter condições e querer correr uma maratona sem treinamento nenhum. Eu não vou conseguir chegar ao final. É como eu querer andar de bicicleta se eu não tenho equilíbrio. Não basta eu comprar a bicicleta e querer andar. Eu preciso do equilíbrio para que ela ande. Não basta eu querer correr uma maratona. Eu preciso treinamento para chegar até o fim. E é por isso que Jesus nos fala disso. Muitas vezes nós olhamos para os outros que perderam as suas vidas, que fracassaram, e nós podemos achar, não, isso aconteceu por isso, por isso e por isso. E Jesus diz, não é nada disso que vocês estão pensando. Se vocês não ajustarem a vida de vocês, vocês também vão perder a vida e outros vão falar a mesma coisa de vocês. As coisas vão só se repetir ano após ano. Nós precisamos mudar a postura. Pessoas de caráter, pessoas que buscam a santificação, pessoas que buscam a oração, a vivência da fé, agradar a Deus em tudo que faz. Aí sim, nós temos uma outra perspectiva, como que um caminho de luz que se abre à nossa frente. Caso contrário, se nós ficarmos só olhando para as nossas situações puramente humanas, hoje nós argumentamos sobre alguma situação que aconteceu, amanhã outros vão argumentar sobre aquilo que aconteceu na nossa vida, e assim, esse círculo vicioso, que nunca tem fim. E aí Jesus conta esta parábola da figueira, mostrando para nós que há uma saída. Não é simplesmente porque nós vemos que alguém até agora não produziu fruto nenhum que ele deve ser eliminado. Às vezes nós precisamos cultivar, às vezes nós precisamos incentivar, às vezes nós precisamos dar uma oportunidade, e aí a pessoa começa a caminhar. É como você ter um celular e nunca carregar. Deixa ele sem bateria. Ele vai servir para quê? Para nada. Mas quando que ele vai ter uma função? A partir do momento que eu coloco carga, ele carrega a bateria e aí eu consigo utilizá-lo. Para os mais antigos, as crianças, quando tinham aqueles carrinhos que era corda, Se eu tenho um carrinho a corda e eu não dou corda naquele carrinho, ele vai estar sempre parado. Mas a partir do momento que eu dou corda, ele começa a andar. É assim que nós precisamos nos olhar. Muitas vezes nós fazemos julgamentos sobre as pessoas, mas nós não fazemos nada para que elas mudem. Como esse homem, que agora estava disposto a colocar adubo, a molhar aquela figueira. Quem saberá isso que estava faltando para que ela viesse a produzir fruto? Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso hoje. Quantas vezes nós estamos tirando a oportunidade de alguém crescer, não fazendo nada? Simplesmente fazendo um julgamento, argumentando, dizendo, deveria fazer assim. Mas por que você não dá essa opinião? Por que você não reza por essa pessoa? Vamos pensar um pouco sobre isso? Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos todos na paz e até o próximo momento de oração.